Ei pessoal, meu nome é Silvia Mazzoni e bem-vindos a mais um vídeo do canal Redescobrindo o Caminho, onde vamos aprender a ler a Bíblia com as lentes do judaísmo messiânico. Nessa época do ano, muitos gostam de pesquisar sobre o nascimento de Jesus. A história dele ter nascido de uma virgem é incrível e, ao mesmo tempo, muito complexa. Como alguém poderia nascer somente de uma mulher? Para compreender melhor essa história, convido vocês a explorar o mistério da semente da mulher. No início do livro de Gênesis, logo após o homem e a mulher acreditarem na serpente e desobedecerem a Deus, comendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus faz uma afirmação instigante contra a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa famosa frase nos traz uma pergunta. Estaria Deus dando à mulher, justamente aquela que primeiro caiu no engano da serpente, a chance de se tornar um canal para desfazer o pecado? Quando Deus diz, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, estaria ele dando uma dica de que um determinado descendente da mulher iria trazer reconciliação da humanidade com Deus? E não somente isso. Será que ele estava dizendo que este descendente iria sofrer algum tipo de dano neste embate? Deus declara que esse tal descendente viria exclusivamente da semente de uma mulher. Por que citar somente a semente feminina? A expectativa que um filho especial iria nascer para cumprir essa nobre missão é a base de toda a esperança messiânica. Será que essa promessa misteriosa ajudaria a explicar o particular interesse pela maternidade que permeia várias histórias judaicas? A narrativa bíblica, diferentemente de outras histórias antigas, é marcada por dramas onde a luta por conceber é tão forte que leva algumas mulheres a atitudes extremas. A história de Tamar, por exemplo. Tamar usa de uma estratégia radical em busca da maternidade. Ela se disfarça, fingindo ser uma prostituta, para conseguir seduzir o seu próprio sogro e assim finalmente se engravidar. As escrituras não comentam nem condenam a estratégia de Tamar. Pelo contrário, Tamar tem a honra de ter seu nome mencionado na bênção que Ruth, bisavó do rei Davi, recebe em seu casamento. E, além disso, o nome de Tamar é mencionado na genealogia de Jesus. Se a Bíblia é realmente um livro de inspiração divina, seus relatos não podem ser vistos apenas como simples histórias, pois além de contarem um fato real ocorrido, elas devem conter também chaves messiânicas. Esse tipo de leitura, procurando as conexões entre os personagens do passado e o Messias, revela segredos inesperados que apenas aqueles leitores mais treinados conseguem perceber. Neste caso, a gente pode refletir. Seria a esperança de gerar o Messias a verdadeira motivação por trás do comportamento aparentemente irracional e obstinado de Tamar? Se Tamar conscientemente ou não buscou gerar o Messias, não podemos provar. Mas, se pensarmos bem, foi exatamente isso que aconteceu. Sem Tamar, seria impossível haver o Messias. Yeshua descende dela. Ela é a tataravó de Jesus.
Vale a pena lembrar, gente, que Tamar, quando seduziu o sogro, não agiu como uma adúltera. Na verdade, ela havia se casado com o filho mais velho de Judá, que morreu, e depois com o segundo filho de Judá, que também morreu. Então, estava viúva na época, assim como Judá também estava viúvo na época. Ou seja, ninguém adulterou. Muitas pessoas imaginam que nos tempos bíblicos as mulheres só eram valorizadas se tornassem mães. Essa percepção provavelmente reflete muito mais os nossos preconceitos em imaginar que a Bíblia é um livro machista do que a realidade. Várias mulheres destacadas na Bíblia são mencionadas independentemente de suas funções maternas. A rainha Esther, a profeta Débora e Abigail, uma das esposas do rei Davi, são alguns exemplos. Outra personagem que também parece ter um comportamento irracional e obstinado é a própria Maria, mãe de Jesus. Ela, de maneira bastante ousada, arrisca sua reputação a fim de conceber. Maria também corre o risco de ser difamada ou mesmo condenada quando aceita engravidar antes de estar casada. Portanto, a vida de Tamar e a vida de Maria estão ligadas. Existe um paralelo temático conectando as duas personagens. A natureza divina do Messias e seu nascimento virginal costuma gerar muitas dificuldades. Críticos da ideia de um nascimento virginal estão convictos que essa história é uma invenção, porque não existe explicação médico-científica para tal. Entretanto, parte daqueles que fazem essa crítica creem em outra fantástica história bíblica, a criação do homem. O relato do início da história humana na Terra estabelece que o ser humano se originou a partir do componente material terra, unido ao componente divino, o sopro de Deus. Dessa combinação entre o mundo material e o mundo espiritual, a partir desse evento único, todos os seres humanos foram derivados. Se pessoas de fé aceitam como verdade que a fórmula terra, matéria, unida ao Espírito, sopro de Deus, tenha gerado o primeiro Adão, então, por que se opor à fórmula idêntica que aparece no Novo Testamento? Matéria, semente da mulher, unido ao Espírito, ao sopro de Deus, gerando o segundo Adão. A lógica da criação do primeiro homem e a lógica da geração do filho do homem não deveriam seguir o mesmo padrão? Outro motivo que reforça a tese do nascimento virginal é que um Messias cuja natureza fosse exclusivamente humana, que fosse formado de forma comum a partir da semente de um homem e de uma mulher, estaria sujeito às mesmas condições e limitações dos seres humanos comuns e, por conseguinte, não estaria em posição de salvar. Seria como, por exemplo, a situação do capitão de um navio que está afundando. O fato do capitão estar dentro do navio e, portanto, estar sujeito às mesmas circunstâncias dos outros passageiros, o impede de prevenir o naufrágio. Por melhor que seja esse capitão, ele não poderá mudar a situação. Somente alguém agindo de fora do navio poderia salvar os passageiros. Um Messias, limitado pela dimensão humana, não poderá interferir no destino da humanidade. Não poderá trazer um novo céu e nova terra para cá. Um Messias que é o próprio Deus e que existe concomitantemente dentro e fora do mundo material, pode mudar tudo. Terminamos assim essa breve reflexão sobre esse tema tão polêmico. Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, ok? E nos vemos no próximo episódio. Lehitraot. Bye bye.